Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos mais um culto, mais um domingo, que dia lindo. Quero convidar você, sua família aí, pessoal que está na sua casa, junta todo mundo aí para a gente começar nosso culto com muita alegria, com muita disposição. Eu não sei se você acordou agora ou se já acordou há um tempo, mas tenta botar aí uma expressão boa no seu rosto, lava o rosto, pra gente ficar bem e feliz aqui, unidos nesse culto. Se você puder, pega o link aqui desse vídeo, compartilha com alguns irmãos, talvez a gente não tenha todo mundo aqui agora ainda no início, então compartilha alguns grupos, o link para divulgar o nosso culto, e a gente está com o maior número possível de pessoas da nossa igreja aqui conectadas pra gente cultuar, ok? Comentem também aqui nos comentários, interajam pra gente louvar a Deus juntos. Eu não sei se vocês estão sabendo, meus irmãos, mas hoje, em todo o nosso país, muitos cristãos estão separando esse dia como um dia de jejum e oração por nosso país e por essa situação que a gente tem vivido, a situação difícil contra esse vírus. Então eu quero desafiar a mim e a vocês, a nossa igreja, a se juntar a esses irmãos em jejum e oração. Então, a ideia é você se privar de alguma maneira na sua alimentação, ou fazer um propósito com Deus, para que você esteja com o seu corpo vulnerável e dependente, com o único objetivo de se aproximar mais de Deus, de estar mais sensível à voz de Deus, sensível à vontade de Deus para esse tempo, da gente estar mais próximos, ok? Então, na sua alimentação, você pode determinar alguma quantidade de horas para você ficar sem comer, ou tirar algumas coisas importantes que você considere na sua alimentação, e o objetivo é você deixar a sua carne, o seu corpo, mais vulnerável e mais frágil, e direcionar essa dependência, a necessidade que a gente tem para o espiritual, para Deus. O jejum é um ensinamento bíblico, então eu quero desafiar você também, que não tem feito jejum, há muito tempo que não faz, ou que nunca fez, talvez, a provar dessa arma espiritual que Deus deixou na sua palavra para o seu povo. E a gente se humilhar na presença de Deus, se humilhar com o nosso coração. E é muito importante que nesse tempo você ore e leia a palavra de Deus e se entregue ao Senhor. Um momento de jejum não é um momento só material apenas, né? Não só um momento de alimentação ou outro propósito que você for fazer, mas é um momento em que você precisa dedicar isso ao Senhor, tirar do carnal e entregar ao espiritual, senão não tem efeito. Então você precisa... Não estou falando para você fazer isso só no momento de culto. Fora do momento de culto, você separar um tempo para leitura da palavra e oração, e se entregar ao Senhor Deus de todo o coração, em clamor. Ok? Se una, então, que a gente se una nesse propósito, nesse desafio de jejum e oração no dia de hoje, em favor do nosso país. A gente vai cantar uma canção chamada Cantai ao Senhor, do Paulo César Baruch. Se você quiser procurar no seu celular aí, a letra, pra gente cantar juntos. O salmo que é esse cântico é o Salmo 96, mas eu quero ler com vocês um trechinho de uma oração que Davi fez, uma oração que ele fez de louvor logo no final da vida dele, lá em 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10, Davi ora assim: Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso.
Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos de tal te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Esse trecho, essa oração eu achei muito linda, muito maravilhosa, porque expressa gratidão, o louvor, a adoração, tudo pertence ao Senhor. A gente não dá a Ele nada do que a gente não tenha recebido primeiro dele. Então a gente precisa entregar a Ele toda a nossa adoração. Cante, não fique só ouvindo a música, mas cante junto, porque nós estamos em culto, nós estamos reunidos como igreja. Cantai ao Senhor toda a terra e dai a Ele aquilo que Ele merece, que é toda a nossa gratidão, toda a nossa vida, toda a nossa adoração. Vamos cantar juntos ao Senhor. Anunciar entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? Que a gente cante ao Senhor com todo o nosso coração. A gente vai ter um momento de intercessão agora. Antes de orarmos, eu queria avisar relembrar você, né? Todo culto a gente tem lembrado que a gente tem as informações bancárias da nossa igreja aqui na descrição do vídeo, para que você tenha a oportunidade de ofertar e dizimar ao Senhor e ser fiel ao Senhor nos seus recursos também. É uma forma de adoração bíblica, então a gente precisa fazer isso. Então você tem a oportunidade de fazer isso sem sair de casa, no aplicativo do celular, ou de alguma forma transferir e depositar esse dinheiro para a obra de Deus. Nosso culto à noite é 7h30, às 19h30, e quarta-feira, às 20 horas, se Deus permitir, vamos estar orando também. E durante a semana também, as suas organizações talvez tenham
alguma reunião virtual, então fique ligado aí nos grupos para a gente estar firme aí juntos. Algumas organizações têm feito também EBD virtualmente, então fique ligado nisso também. Vamos orar, por favor? Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu não vou ficar de pé agora porque para não sair aqui do vídeo, mas eu queria convidar você que está em casa a ficar de pé como objetivo de interação, né? Para a gente ficar para a gente interagir melhor, para a gente criar um ambiente de culto ao Senhor, como lá no templo. É uma forma de a gente participar de forma mais ativa. Às vezes a gente fica sentado no sofá ou na nossa cama aí, e eu queria mesmo que a gente tivesse mais um ar assim de interação e pra gente interagir melhor e participar, tá bom? Participe mesmo desse culto, não fique só assistindo, participe de verdade. Vamos orar e interceder ao Senhor Deus pela nossa igreja, pelo nosso país. Vamos juntos levantar aqui um altar e um clamor ao Senhor, ok? Deus, eu quero entregar a vida dos meus irmãos ao Senhor, a minha vida a Ti. Nós queremos te entronizar nesse momento, Pai, dizer que o Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno do nosso louvor, de toda a nossa vida, de tudo aquilo que a gente é, do nosso tempo também. Eu quero clamar ao Senhor Deus para que o Senhor nos ajude a administrar melhor o tempo que a gente está tendo aqui dentro de casa, administrar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas atividades, para que a gente priorize o Senhor e o seu reino e confie que as demais coisas serão acrescentadas. Deus, eu quero entregar os nossos medos, nossas ansiedades ao Senhor. Eu quero clamar para que o Senhor seja o centro da nossa vida. Deus, eu quero invocar o Teu nome e clamar pela nossa igreja, para que a nossa igreja esteja unida nesse tempo, para que a nossa igreja esteja firme, sendo levantada ao Senhor para testemunhar para as outras vidas que estão aí fora. Que a nossa igreja seja fortalecida no Senhor para testemunhar a vida de Deus em nome de Jesus. Pai, que o Senhor direcione a sucessão pastoral para que a gente receba do Senhor a sua vontade na vida da tua igreja. A terceira igreja pertence ao Senhor, não é governada por homens, é governada por ti. Então, Pai, que o teu trono esteja estabelecido sobre nós e que o Senhor decida no tempo do Senhor e do jeito que o Senhor quiser o pastor que vai vir depois do pastor Joelson. Eu quero também entregar o Brasil diante do Senhor. A nossa nação tem sido atingida, como outras tantas nações, por esse vírus. Que o Senhor nos guarde, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abra os céus, como diz Isaías. Ó, se abrisse os céus e descesses. Ó Deus, nós queremos que o Senhor venha, o teu reino venha. Pai, a sua proteção, o seu cuidado conosco. Mesmo, Pai, em momentos difíceis, porque a gente sabe que não está livre de problemas. Mesmo nesse momento, que a gente sinta a tua mão conosco, porque a gente sabe que o Senhor está conosco, mas também que a gente sinta a tua presença, que a gente busque o Senhor, que o Senhor nos guarde, tenha misericórdia do teu povo, Pai, e que o Senhor pare esse vírus em nome de Jesus. Que o Senhor bloqueie a ação dele no corpo dos brasileiros. Mas não só dos brasileiros, Pai, nós queremos clamar pelas nações também, para que esse vírus não se espalhe mais, para que ele não atinja mais vidas como tem atingido. Pai, nós lembramos dos Estados Unidos, nós lembramos da Espanha, nós lembramos de outros tantos países, Deus, que nós entregamos esse país ao Senhor e clamamos para que o Senhor, em meio a esse caos, se revele a esses povos, Pai. Para que esses povos te vejam, povos da Europa que há tanto tempo, Senhor Deus, não buscavam o Senhor, não te viam, Pai, mas que em nome de Jesus, nesse momento, que eles te busquem, que eles te vejam, que eles procurem o Senhor, que haja um avivamento nesses países onde existe o caos, Pai. Que no meio do caos, Pai, exista clamor e prostração diante da Tua presença. Quero clamar pela Tua glória e pela Tua presença em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus.
pregada agora. Deus abençoe e Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez distantes no tempo, no número de metros que nos afastam, mas estamos pertinho, juntos aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje mencionar e comentar um texto que tem sido conforto para muita gente e é um conforto para nós nos dias de hoje, em que está graçando pela superfície da Terra o vírus Corona, que tem causado a morte de tantas pessoas e tem deixado por onde passa um lastro de lágrimas, de sofrimento e de dor. E Abacuque se colocou diante de Deus numa hora semelhante a esta e clamou a Deus, mas antes de clamar a Deus, ele manifestou a sua preocupação, na verdade, a sua insatisfação por ver aquilo que estava acontecendo. Pois bem, este mundo tem sofrido coisas semelhantes ao longo dos séculos. Peste negra, peste bubônica, gripe espanhola, são fenômenos que têm acontecido e trazido muita dor. A peste negra foi a mais mortal de todas as epidemias. Ela graçou na Europa com muita força e dizimou 1/3 da população europeia. Isso aconteceu no século XIV e durou cerca de 4 anos. A população mundial teria caído de 450 milhões para possivelmente 350 milhões. Realmente foi alguma coisa muito cruel, muito dolorosa. A gripe espanhola aconteceu no século XX, ela está mais próxima de nós. E matou, segundo autores, 50 milhões de pessoas. A epidemia de gripe que passou por nós agora bem recente é um subtipo dessa gripe, ou ao contrário, a gripe espanhola era um subtipo dessa H1N1 que passou entre nós recentemente. Meus irmãos, a gripe espanhola tem a ver conosco porque o presidente eleito morreu vítima dessa gripe. Rodrigues Alves tinha sido presidente da República e foi reeleito, e antes de tomar posse ele foi acometido dessa gripe e veio a falecer. Então, gripes e pestes, a humanidade tem sofrido, mas houve uma ameaça interessante que, graças a Deus, não chegou a acontecer. Eu me refiro ao malthusianismo que aconteceu no século XVIII e, graças a Deus, não passou de uma teoria. O que aconteceu é que a população mundial realmente estava crescendo assustadoramente. E Malthus, um pastor anglicano, também escritor e filósofo, ele começou a escrever sobre o fenômeno desse crescimento e dizia ele que ia chegar e não ia demorar muito uma escassez tal de alimento que haveria uma desgraça sobre a face da terra. A possibilidade de criar, de fazer, de produzir alimento estava caminhando na base de uma progressão aritmética, que apenas soma as coisas. E a população mundial estava crescendo numa base de uma progressão geométrica, que multiplicava os números e não apenas somava. E ele via uma desgraça no horizonte. Há uma expressão em inglês que fala que Deus é o Deus da 11ª hora. O
quer dizer o seguinte, que Deus sempre vem, Deus sempre age, Deus sempre faz alguma coisa a favor do ser humano. Então, o que ocasionou essa preocupação e que estava ocasionando esse crescimento rápido demais era exatamente a Revolução Industrial. E foi essa mesma Revolução Industrial que veio em socorro e resolveu a situação, humanamente falando, com seus novos produtos, suas novas máquinas, com as suas novas tecnologias, e em breve a teoria de Malthus desapareceu, acabou. Deus interveio. Meus irmãos, uma outra coisa interessante que eu observo é o seguinte: o homem queimava lenha e carvão. E a lenha e carvão eram produtos que eram consumidos e iam acabar. E o homem sempre precisou do fogo para múltiplas coisas, inclusive para a indústria, como ainda depende. E então o medo se instalou na mente e no coração de muitas pessoas, o que seria com essa escassez de material que produzisse fogo para a indústria, para o cozimento de alimentos, enfim, para tudo. Foi quando surgiram os combustíveis fósseis, entre eles o petróleo, que gera tantos outros benefícios na nossa vida e também gera tanta preocupação. O fato é que hoje em dia existem reservas enormes, absurdas, de petróleo ainda, mas ele é finito. Então já existe o medo da escassez dos produtos de petróleo. No entanto, já existe uma esperança, existe a energia eólica e a energia solar, que estão aí, são abundantes, são inesgotáveis e não poluem. E existem já outros processos de produzir energias que não poluem e, enfim, são mais eficientes. Então, esse Deus que dizem é o Deus da 11ª hora, já agiu, e sobre essa questão já existem esperanças. Agora, como nós nos vimos ou nos vemos diante de uma epidemia como esta, que ameaça a humanidade inteira? Não existe país rico nem país pobre. A coronavírus já atingiu mais de 80 países. Dizem que existem uns 40 lugares no mundo que estão isentos, porque essa praga, essa pandemia ainda não chegou lá e possivelmente não chegue por causa do seu isolamento provocado por vários fatores. Mas como é que nós nos colocamos diante do coronavírus? Medo, pavor, depressão, tristeza, choro. Há uma outra saída. Nós podemos nos colocar diante desta ameaça e de qualquer outra com alegria, com confiança, com fé no coração. Eu vou dizer uma coisa que talvez choque algumas pessoas, mas a pior coisa que pode nos acontecer é morrermos ou perdermos um ente querido. Mas você já deve ter perdido um ente querido, só não morreu ainda. E quem morre em Cristo, esse não tem problema nenhum a morrer. Mas eu não quero morrer, você também não quer, e com certeza a ameaça de morte é alguma coisa que apavora muitas pessoas. Mas como nos colocar então diante de algo assim tão destrutivo? Eu queria colocar para você a oração de Abacuque. A oração de Abacuque. Esse texto é tão imponente que certa vez Benjamin Franklin, que era um filósofo, era um descobridor, um político, um homem famosíssimo nos Estados Unidos, ele não era um cristão declarado, mas tinha um amor profundo à Bíblia. E ele tinha um grupo de amigos também intelectuais como ele, que não criam na Bíblia, desprezavam a Bíblia, ridicularizavam a Bíblia.
E um dia ia haver uma reunião deles e ele foi para lá com um papel dentro do bolso. A certa altura ele disse: meus amigos, eu tenho aqui um antigo poema que eu gostaria de ler para vocês. Ele era um homem respeitado e imediatamente se voltaram para ele e ele dirigiu a eles aquele, o quê? Abacuque 3, começando com o versículo 16. Diz ele o seguinte: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. E me fará andar sobre as minhas alturas. Os seus ouvintes ficaram maravilhados e perguntaram a ele: onde você arranjou isso? E ele disse: isso é palavra de Deus, isso é da Bíblia. Não sei o resultado, o que resultou disso, mas com certeza ele causou um tremendo impacto naqueles homens. Meus queridos, a maneira corajosa de Abacuque, ela nos maravilha, porque ele era de Judá e agora os babilônios estavam lá levando embora o seu povo. E ele enfrenta aquilo. Ele não muda o seu pensamento, não manifesta medo, e ele questiona a rebeldia do povo, ele questiona a incredulidade, a corrupção. Corajosamente, ele levanta questões que o povo tinha que responder na sua vida. Mas o que mais impressiona fora dessa oração é como ele começa a sua profecia. Ele não começa como os demais profetas, que dizem: assim diz o Senhor me revelou, e mais isso, mais aquilo. Ele começa dizendo: Senhor, o Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o que está acontecendo? Você percebe a diferença? Que coisa interessante. Enquanto os outros diziam: assim diz o Senhor, ele diz: Senhor, o Senhor não percebe, o Senhor não está vendo a desgraça que está acontecendo com o povo? Então Deus, diante dessa oração, Deus fala com ele e o seu coração muda. Ele baseava a sua convicção e a sua força na declaração que ele já havia feito atrás, no capítulo 2, em versículo 4, quando ele diz assim: eis que a sua alma se incha, falando do povo, falando da rebeldia, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Interessante que Paulo fala assim, pelo menos 2 vezes, 3 vezes no Novo Testamento, e todos nós pensamos, aliás, é o texto de Lutero, não é? E muitos de nós pensamos que esse texto é de Paulo, é produção dele, da mente dele, foi a ele que Deus deu. No entanto, ele é de Abacuque, no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. É o que nós precisamos, eu e você precisamos. Fé, uma fé robusta, uma fé que nos leva a confiar nas promessas de Deus. O que Deus fez ou falou,
Ele vai com certeza fazer. Em outro lugar na Bíblia, nas Lamentações, nós encontramos uma boa palavra. Bom é ter esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Está lá em Lamentações, capítulo 3. As perguntas de Abacuque foram respondidas e ele aceitou a palavra que Deus lhe deu e produziu esse trecho da palavra de Deus de tamanha importância. Irmãos, antes do versículo 19 vem o versículo 16, em que nós lemos aqui, ele fala da sua luta. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Irmãos, Abacuque sofreu. E são palavras fortes. Ele diz que estremeci dentro de mim, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Enfim, ele sofreu, ele demonstra o seu sofrimento. Então, esse sofrimento veio antes do versículo 19, em que ele diz, eu me alegrarei no Senhor. Então, esses dois versículos, um fala do seu sofrimento e depois fala da sua fé, da sua esperança. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus nos fala, Ele nos diz que no tempo determinado, talvez até na 11ª hora, Abacuque fala em andar nas alturas quando as coisas estavam ruins. É preciso confiar em Deus, nós vamos andar nas alturas, é preciso esperar em Deus. E é interessante que quando nós esperamos uma coisa, por exemplo, você vai fazer uma viagem, aí você começa a se preparar, e aí você já fica pensando, vou passar em tal lugar assim, vou almoçar em tal lugar, vou a tal praia, e aqui você vivendo aquilo, antecipando, você já está aproveitando, está antecipando alguma coisa que vai acontecer. Lembra que eu falei aqui dos prisioneiros lá na Alemanha? Aqueles que tinham planos, aqueles que acreditavam que iam sair dali, a maioria deles prosperou, a maioria deles quando saiu de lá fez o que pensavam. Então é bom a gente pensar no depois e se alegrar. Quando nós esperamos por uma coisa boa, pensar é antecipar, é antegozar a libertação. Esperarei no Senhor, esperarei no Senhor. Irmãos, o versículo 17 nos mostra, ele vem logo depois do versículo 16, do sofrimento, ele mostra que a fidelidade não depende das circunstâncias. Mesmo naqueles tempos, momentos de agonia, Jeremias dizia, eu vou confiar no Senhor. O versículo 17 é aquele que diz que a figueira pode não florescer, não haver fruto na vide, etc. Ele diz, pode acontecer o que acontecer, eu confiarei no Senhor. Irmãos, eu lembro de Jesus, nós se preparando para o Calvário, ele não titubeou, ele sofreu o sofrimento que tinha de sofrer, mas não pensou em desistir, e foi até o fim. Paulo e Silas ali na prisão, que coisa! Paulo e Silas ali na prisão. Já pensou de noite, de madrugada, frio, mau cheiro, fome, sede? Estão Paulo e Silas ali na prisão e em vez de gritar e chorar e xingar, eles estavam cantando hinos, eles estavam louvando ao Senhor. Lá no Salmo 42 diz assim, contudo, Senhor,
Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao nosso Deus. Só Deus pode nos dar canções no meio da noite. É isso que Jó fala também. Lá no meio do sofrimento e da angústia, canções de louvor ao Senhor. Eu creio que isso seja uma lição para nós. Em meio a essa luta que nós estamos vivendo, nós podemos cantar, nós podemos levantar louvor, canções que glorifiquem o nome de Deus. Irmãos, o que aconteceu com Abacuque foi que ele questionou, ele não compreendia o que estava acontecendo a Judá. As respostas de Deus apagaram suas dúvidas e deram paz. E ele chegou a dizer, seja o que for, Deus dará força, Deus me ajudará. Lembra daquele corinho que nós cantamos, né? Deus é tão bom. E aí repete, é tão bom, é tão bom, é tão bom para mim. Temos que louvar a Deus em meio às lutas. Bom é ter esperança, aguardar em silêncio salvação do Senhor. Ter esperança, esperar em silêncio, sem se queixar e aguardar a salvação do Senhor. Já pensou, daqui a alguns dias, nós que estamos separados, estaremos juntos ali na igreja para prestar um culto a Deus. Eu espero ver a igreja cheia naquele dia. Eu espero ver todo mundo ali. Eu tenho esperança em Deus de que Ele não vai levar ninguém dos nossos. Estaremos todos juntos na igreja, cantando, louvando. Você vai poder levar a sua família para comer uma pizza. Você vai poder ir à praia num feriado com seus filhos, com sua família. Você vai poder juntar-se um dia na casa de um dos seus irmãos, uma tarde, para se alegrar, na casa dos seus parentes, na casa dos seus pais, na casa dos seus filhos, essa coisa tão gostosa que a gente costuma fazer. Bom é ter esperança, bom é ter esperança. E Deus vai compensar as nossas esperanças. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Talvez nesse tempo você, assim como eu, precise da alegria do Senhor. Demais da alegria. Essa alegria no Senhor, que é a nossa força. Sem ela a gente não consegue prosseguir. Talvez nesses dias nebulosos e chuvosos a gente precise se lembrar que a nossa alegria não depende das circunstâncias. De que a nossa felicidade não depende daquilo que a gente tem vivido. Nossa felicidade, nossa alegria é fruto do Espírito Santo que vive dentro da gente. A nossa alegria depende do Senhor. Que a gente receba hoje, agora, a alegria que só pode vir do Espírito Santo. A paz que excede todo o nosso entendimento. Vamos cantar a música Tua Alegria, do André Valadão. Então, se você quiser procurar aí para acompanhar, a gente vai cantar essa música juntos, tá bom? Paz e alegria.
Tu me amas. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Só a palavra de Deus cura. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor, receber do Senhor a vida, a alegria que vem do Senhor. Jesus, a sua alegria é a nossa vida. A sua alegria em nossa vida nos fortalece a cada novo dia. Nós não conseguimos viver sem o Senhor, não conseguimos viver sem sua alegria em nós, Pai. Nos dê, Senhor Deus, sinceridade contigo. Nos dê, Senhor Deus, intimidade contigo. Ó Deus, o Senhor é meu Deus, é meu Pai, e eu só consigo viver se for para o Senhor. Que essa seja a realidade de toda a nossa nação, de toda a nossa família, de toda a nossa igreja. Nós entregamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos encontrar de novo à noite. Não sei se você percebeu, minha voz não estava muito legal hoje, mas eu queria que você orasse por mim, pela minha garganta, tá bom? Deus abençoe a sua vida, sua família, nesse tempo. A gente se vê logo mais à noite, 19h30. Convide o pessoal, seus irmãos, sua família, ok? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com você, com sua família, com sua casa, para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.